Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, vocês lembram do vídeo do Suchomimes, que é um dos últimos que o canal recebeu? Bom, quando eu estava revisando os comentários, eu vi que o vídeo recebeu um pedindo que eu falasse sobre o Irritator, que faz parte da mesma família dos Suchomimes. O Irritator, ele foi um espinossauride que viveu no nordeste do Brasil durante o período Cretáceo. Então, eu agradeço àquele que deixou essa sugestão lá no comentário. E você que está assistindo, se quiser conhecer essa espécie, então por favor, deixe o like aí abaixo do vídeo e aí então me acompanhe. O Irritator foi um terópode piscívoro de médio porte da ordem Saurisquia, membro da família Spinosauridae, que habitou locais próximos de lagunas costeiras no nordeste brasileiro cerca de 110 milhões de anos atrás, pelo período Cretáceo Inferior. O seu nome científico, Irritator challenger, é derivado de duas referências bem específicas. O gênero Irritator, traduzido, significa irritante. Essa nomeação é referente a uma revoltante história em relação à sua descoberta. Até hoje, os únicos fósseis conhecidos dessa espécie são fragmentos de um crânio de 80 centímetros de comprimento, encontrado em Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. Devido à desintegração do crânio, as partes perdidas foram adulteradas por gesso com a intenção de deixá-lo completo, e em seguida foi vendido ilegalmente entre traficantes. E esses acontecimentos atrasaram muito os estudos científicos dos paleontólogos que especularam o crânio após adquiri-lo. Essa história tão irritante originou o nome do gênero. Quanto ao segundo nome, Challenger, foi dado em homenagem ao personagem Professor Challenger, do livro O Mundo Perdido, escrito por Arthur Conan Doyle. Devido à mínima concentração de fósseis dessa espécie descobertos, a reconstrução de sua anatomia é feita em base das proporções de outros espinossaurides, entre eles o espinossauro, Baryonyx e Suchomimes. Estima-se que o Irritator media 8 metros de comprimento, alcançava 3 metros de altura e pesava até 2 toneladas. E em suas costas é projetada uma grande barbatana dorsal sustentada por vértebras revestidas com pele, uma característica genética compartilhada entre os membros dessa família. Teoricamente, seu crânio completo mede quase 84 centímetros de comprimento, e apresentava um formato longo e verticalmente estreito, repleto de dentes cônicos e retos, posicionados de modo espaçado, um padrão predatório predominante entre os carnívoros que comem peixe. E no topo da cabeça havia uma crista óssea que supõe-se que era um sinal indicativo para a alta musculatura jugular, o que provavelmente reforçaria a rapidez de fechamento mandibular nas tentativas de abocanhar os peixes dos rios. Estudos sugerem que seu paladar incluía animais de pequeno e médio porte, como tartarugas, pterossauros e outros répteis menores. Diferente da maioria dos dinossauros carnívoros, o Irritator tinha suas narinas posicionadas na região central do seu crânio, logo à frente dos olhos. A reconstrução de seu esqueleto sugere que possuía braços robustos e mãos de 3 dedos com 3 garras, assim como Baryonyx, Suchomimes e Spinossauro. A primeira das 3 garras dos membros dianteiros do Irritator era drasticamente mais comprida do que as outras. Segundo afirmações científicas, essas garras eram utilizadas para agarrar peixes dos rios. Contudo, há outra teoria em relação ao objetivo dessa peculiaridade. De acordo com as estimativas sobre o crânio alongado e fino compartilhado entre os espinossaurides,
Essa parcela não apresentava características programadas para combate, e sim para técnicas eficientes para a obtenção de alimento aquático. Ou seja, essa garra maior localizada em cada um dos membros dianteiros era a maior proteção que esses animais tinham para se defenderem de outros grandes predadores contemporâneos. Baseando-se nessas análises, a probabilidade pode estar mais inclinada para a teoria de que essa garra seja uma arma defensiva do que uma ferramenta de pesca biológica. Em base das semelhanças físicas, de habitat e época entre o Irritator e um outro espinossauride chamado Angaturama, especula-se que há a possibilidade de serem parentes próximos ou talvez a mesma espécie, pois os esqueletos de ambos os animais foram encontrados na mesma região. Essa hipótese exige a necessidade de especulações mais precisas. A teoria de serem dois espécimes dissemelhantes com suas próprias peculiaridades anatômicas singulares ainda é defendida por cientistas brasileiros. E a menos que essas pesquisas cheguem a uma afirmação quanto à semelhança entre as duas espécies, essa dúvida continuará no ar. Então é isso. Você gostou do vídeo? Se gostou, então deixe o like se você ainda não deixou. E se você tem vontade de acompanhar as próximas postagens do canal, assistir aos próximos vídeos, porque há grandes novidades chegando, inscreva-se e depois ative o sininho. Que é só você clicar no botãozinho vermelho abaixo do vídeo e depois clicar na imagenzinha de sininho e selecionar a opção todas, que assim você vai receber as notificações nas próximas postagens. E também eu peço que você compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, principalmente aqueles que têm interesse nesse conteúdo que eu posto aqui, para que o canal possa alcançar um desempenho ainda maior, porque nos últimos meses eu observei que o canal tem passado por uma transformação muito drástica. As visualizações, inscritos e minutos assistidos aumentaram muito consideravelmente. Então, se você fizer tudo isso, se inscrever e compartilhar, então eu já agradeço. E se você quiser ficar a par de projetos futuros do canal, me procure nas redes sociais, que eu tenho Facebook e Instagram. Os meus nomes de usuários estão passando aqui abaixo na tela. Lá eu posto previsões, datas de vídeos pendentes e também falo sobre os assuntos que estão sendo trabalhados para serem postados. E lembre-se que você também pode deixar a sua sugestão aí no comentário do vídeo, que se você tem interesse em um assunto relacionado à história ou ciência e que gostaria de assisti-lo em um dos vídeos aqui do canal, é só você deixar no comentário que eu logo vou atendê-lo. E fique atento lá na comunidade, lá eu também posto enquetes para que você mesmo possa decidir qual vai ser o próximo assunto que vai ser focado em um vídeo futuro. Então, fique ligado lá. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Então, fique na paz.